Olá! O que aconteceria se uma jovem mulher fosse atingida por um meteorito em seu próprio casamento e, em seguida, a Terra fosse atacada por alienígenas? A animação de hoje dará uma resposta original a essas e muitas outras perguntas. Nas profundezas escuras do espaço, um planeta se desintegra. Ele se fragmenta em milhares de pedaços e um deles se dirige à Terra. O fragmento brilha intensamente e ganha velocidade rapidamente. Pesquisadores na Antártica percebem o movimento do corpo celeste e determinam que ele cairá na cidade de Modesto, na Califórnia. We actually have one. Code Nimoy. I repeat, Code Nimoy! É de manhã em Modesto. As amigas e a mãe de Susan Murphy invadem o quarto dela e ligam a TV. O apresentador do boletim meteorológico anuncia que hoje ele se casará e declara seu amor à sua noiva, Susan. Ela ouve seu amado e sorri com ternura. A moça faz sua maquiagem e se prepara para a cerimônia. Ela é levada para a igreja, onde o casamento será realizado. Lá, o pai e a futura sogra a recebem. Todos aguardam ansiosamente o início do casamento. Susan se prepara para partir em sua lua de mel imediatamente após a cerimônia. Os recém-casados planejam ir a Paris. A moça sonha em se estabelecer lá e depois viajar pelo mundo. Susan vai até o gazebo e lá se encontra com o noivo Derek. Eles conversam sobre a viagem, mas o rapaz diz que tudo foi cancelado. Em vez de Paris, o casal irá para Fresno, uma cidadezinha nos Estados Unidos. Lá, Derek faz uma audição para o cargo de âncora do noticiário noturno. Susan tenta ficar feliz por ele, mas não disfarça muito bem. Ela esconde sua decepção e diz que está orgulhosa de seu futuro marido. Em seguida, a moça lembra que é um mau presságio encontrar-se antes da cerimônia, e Derek sai do gazebo. Susan está triste e sozinha, até que sua solidão é interrompida por algo inesperado. A mãe procura pela noiva e a encontra suja e amarrotada. Susan consegue se afastar do meteorito, de modo que sua mãe não percebe o ocorrido. Assim que entram na igreja, uma limusine governamental preta se aproxima do local. Durante a cerimônia, o corpo de Susan começa a brilhar de forma estranha, em tom turquesa. Mas isso não é tudo. Oh, não! Os convidados entram em pânico e fogem da noiva gigante de 15 metros, enquanto Derek é esmagado por uma viga. A igreja desmorona sob a pressão de Susan. A moça pega o noivo em sua enorme mão e tenta levá-lo para longe do caos. Nesse momento, helicópteros do governo circulam ao redor com agentes rondando a área. De repente, eles prendem a moça gigantesca com cordas e o noivo cai de sua mão. O apresentador do boletim meteorológico é pego em um trampolim e os militares tentam prendê-lo. Em seguida, a moça é atingida por uma seringa tranquilizante. Ela desmaia no chão. Seu corpo gigante é envolto pelos federais, como em uma cena semelhante do filme Gulliver. Derek! Susan adormece por causa do dardo improvisado e acorda em uma grande cela. Após acordar, a cama se dobra automaticamente na parede e o quarto se transforma em um elevador. Logo depois, a moça se encontra em uma sala vazia com um mínimo de mobília, 2 cadeiras e 2 mesas. Um par é gigante e o outro é de tamanho normal. Susan acidentalmente quebra uma das pequenas cadeiras com seu pé enorme. Ela sente que há alguém mais na sala. De repente, uma estranha substância cai sobre a mesa com uma colher. Aparentemente, esta é a comida daqui. Um pequeno inseto espreita debaixo da substância e cumprimenta Susan. A moça fica assustada e tenta acertar a criatura com a colher. O inseto escapa habilmente, mas acaba inconsciente na mesa. Susan recua de surpresa e medo. De repente, ela pisa em uma gosma estranha e escorrega. A moça gigante tira a meleca da sola. Hi there! Oh, my back! Algo aparece do nada, uma terceira criatura que parece ser um anfíbio. Os novos vizinhos amigáveis da moça gigante perguntam seu nome e depois sentam para comer. A comida aparece na mesa em miniatura através de um tubo. Susan tenta se convencer de que nada disso é real e recua novamente. Em certo momento, ela parece esbarrar em uma estranha parede peluda. Acontece que se trata de outro habitante da sala, o gigantesco insectossauro. As outras criaturas pedem para não assustá-lo. O anfíbio, então, começa a acalmar o gigante. Susan entra em pânico e bate em todas as paredes, tentando encontrar uma saída. Atrás de uma das portas, ela encontra um militar em uma jetpack. Ele dispersa todos para suas celas. O homem se apresenta como General Monger e conduz Susan em um tour. O local onde ela está agora foi criado em 1950 para esconder a existência de monstros da população.
Por razões óbvias, Susan também é agora classificada como um deles. A moça diz que é humana e não representa perigo. Nesse mesmo instante, ela acidentalmente derruba um helicóptero que estava voando ao redor de sua cabeça. Monger explica que Susan ficará presa aqui por tempo indeterminado e todos os contatos com o mundo exterior foram cortados para ela. Eles passam por criaturas mantidas nas instalações. O cientista genial com uma cabeça de inseto, chamado Dr. Barata, o pré-histórico homem-peixe, chamado Elo Perdido, a substância gelatinosa chamada Bob e o gigante insectossauro. Todos já foram vistos por Susan anteriormente. Ela é levada para uma nova cela, onde há um cartaz de gatinho na parede. Nesse momento, ela se entristece e diz que quer ir para casa, para sua família. Monger sugere que ela se acostume com a ideia. E por fim, lhe dá um nome governamental, Ginórmica. Susan é deixada sozinha em sua cela. A cena seguinte nos leva de volta ao espaço sideral. Lá, uma nave espacial de formato original navega pelo espaço. Begin reanimation sequence. Uma criatura enorme de 4 olhos desperta e ouve que um elemento chamado Quantonium foi descoberto na Terra. Neste momento, um meteorito que atingiu Susan aparece na tela. O maligno alienígena, Galaxar, envia um robô drone para a Terra. Ele é encarregado de pegar o Quantonium a qualquer custo. A cena seguinte nos mostra um casal em um carro. A moça e o rapaz passam um tempo romântico no campo. De repente, um clarão brilhante passa por cima deles. O objeto cai nas proximidades e explode. A moça decide verificar o que é. O rapaz a segue e acidentalmente quebra o tornozelo. Kate, como ela é chamada, carrega o ficante nos braços e o ajuda a subir até o topo da cratera que se formou. Através da fumaça, um enorme olho robótico olha para eles. Na manhã seguinte, militares e o presidente dos Estados Unidos chegam ao local da queda do OVNI. Agora há uma torre alienígena lá. No topo está o mesmo olho que observava o casal de ficantes. O presidente, acompanhado por 2 helicópteros de combate, sobe até o palanque para estabelecer contato. Ele é observado de perto por vários soldados. O líder do país faz o gesto de Spock e começa a sua forma não convencional de comunicação com o alienígena. Uma mão gigante emerge da nave. Assim que o presidente decide apertá-la, o robô destrói o palanque, se transforma completamente e começa a sua invasão. O presidente mal consegue sair da escada antes que ela seja totalmente destruída. Todas as forças armadas respondem à agressão com tiros de rifles, aviação e mísseis. No entanto, nenhum projétil consegue penetrar no escudo defletor que cerca o invasor. Os militares recuam e o presidente rapidamente se retira às pressas em seu helicóptero, após ter disparado 2 vezes em direção ao robô com sua própria pistola. Bem, só para parecer corajoso. No quartel-general começa um alvoroço. Em uma reunião de emergência, os generais decidem declarar guerra ao robô. De repente, Monger chega e propõe seu próprio plano para resolver a crise. Ele vê que as armas convencionais não funcionam. Em vez disso, ele quer usar os monstros para lidar com o robô. Em seguida, ele conta brevemente a todos sobre sua prisão ultra-secreta para criaturas misteriosas. Tão secreta que apenas uma simples menção equivale a um crime federal nos Estados Unidos. Monger apresenta seus pupilos: Insectossauro, uma larva afetada pela radiação; Elo Perdido, um homem-peixe de 20.000 anos de idade; Dr. Barata, um cientista genial e vítima de seus próprios experimentos de cruzamento entre humanos e insetos; uma substância gelatinosa consciente chamada Bob e, é claro, a protagonista, Ginórmica. Ele propõe formar um esquadrão a partir dessas criaturas e enviá-las para lidar com o alienígena. Assim, o presidente dá o aval. Enquanto isso, os monstros estão jogando cartas na sala. Com a ajuda de Insectossauro, Elo Perdido derrota facilmente o ingênuo Bob, enquanto Barata conduz estranhos experimentos com Susan. Ginórmica espera encontrar uma maneira de se encolher, mas o dispositivo caseiro do cientista, feito com meios improvisados, não funciona. O grupo conta a Susan que nenhum monstro saiu da prisão durante todo esse tempo. Elo Perdido não acredita que seja possível escapar. Good news, monsters! You're getting out! De repente, Monger conduz a equipe até sua aeronave e os instrui pelo caminho. Ele promete liberdade para os monstros se a equipe cumprir a missão. Os recém-nomeados Salvadores da Terra entram no avião e partem para a missão. Insectossauro se move separadamente devido ao seu tamanho colossal e acaba ficando para trás na partida. O avião pousa perto de São Francisco. As pessoas estão sendo evacuadas da zona de pouso do OVNI, enquanto os monstros são desembarcados ao lado da ameaça agressiva vinda do espaço.
Monger dá as instruções finais de que o robô deve ser danificado o mínimo possível e parte para longe. Susan vê o gigante e, hiperventilando, corre para se esconder dele no centro da cidade. O monstro mecanizado tenta esmagar Elo Perdido, Barata e Bob. Apenas a meleca não consegue escapar de debaixo de seus pés. Mas a consistência da criatura o mantém ileso. Barata envia Elo Perdido para a cidade vazia e parte na mesma direção. O robô encontra a Susan fugindo e a escaneia com seu raio. Ele explode o prédio mais próximo e atira pedras na moça. Ginórmica foge o mais rápido que pode. Ela mal consegue desviar dos pedaços de asfalto e dos carros voando em sua direção. Ela sobe nos prédios e corre do seu perseguidor pelos telhados. Por fim, Susan decide usar 2 carros como patins e foge rapidamente sobre eles. Enquanto isso, Elo Perdido chega ao local através dos esgotos da cidade. Barata o alcança em um bonde modificado com motores a jato e o leva consigo. No caminho, eles também pegam Bob. A substância se adere desajeitadamente aos amigos, fazendo com que o bonde caia da ponte na água. Enquanto isso, Susan salta sobre a área de evacuação e corre rapidamente pela estrada. Quando a moça está passando por uma ponte, um motorista de caminhão enorme se distrai com ela. Ele perde o controle, capota e bloqueia completamente a passagem. Nesse momento, o robô se aproxima cada vez mais da ponte. Susan corre até o caminhão e tenta resolver a situação, mas nesse momento, a ponte é atacada pelo alienígena. Ele tenta engolir a moça com sua mandíbula trituradora, mas a situação muda drasticamente. Insectossauro libera pelo nariz uma substância semelhante a muco em direção ao robô. O alienígena fica temporariamente cego. Nesse momento, o resto do esquadrão aparece na ponte. O robô gigantesco tenta agarrar Susan com suas garras. No entanto, assim que a garra se fecha, a moça usa toda a sua força para abri-la. A ponte continua se desmoronando, mas Susan consegue salvar as pessoas presas em seus carros. Elo Perdido tenta ajudá-la e salta sobre a armadura do robô. No entanto, imediatamente é lançado longe pelo escudo defletor. Barata entra em ação, se arrasta entre as mandíbulas do gigante diretamente para seu interior. Ao chegar ao centro de controle, ele conecta 2 fios. Em seguida, o olho do alienígena emite um raio que atordoa o insectossauro. Susan ordena que Bob remova a barreira entre as pistas e tire as pessoas da ponte. A meleca então resolve comer as barreiras de concreto. Enquanto as pessoas presas na armadilha estão sendo resgatadas, a corajosa moça segura a garra mecânica para que ela não quebre mais a ponte. Quando todos deixam a ponte, Susan agarra os cabos de sustentação, nos quais uma das garras está presa, e puxa com força. O robô perde o equilíbrio e cai na água. No último momento antes da queda, Susan pega Elo Perdido e Barata sai do interior do robô. Galaxar está observando o que está acontecendo. O sistema informa que o Quantonium não pode ser extraído e mostra o rosto satisfeito de Ginórmica. O vilão de 4 olhos fica furioso e ordena que tragam um segundo robô para buscar o elemento, mas o supercomputador diz que o robô não é adequado para isso. A forma de vida à base de carbono chamada Susan, com seu aumento gigantesco, adquiriu uma força extraordinária. Set a course to Earth. I will retrieve the Quantonium myself. A equipe retorna de sua bem-sucedida missão e conversam sobre o ocorrido. Ginórmica está orgulhosa de si mesma, enquanto o bruto Elo Perdido está decepcionado com seu desempenho, embora sempre se considere maneiro e corajoso, fazendo questão de contar a todos sobre isso. Susan, por outro lado, quer voltar para sua vida normal e tranquila. Ela está confiante de que o gigantismo não durará para sempre e que Derek a ajudará a encontrar uma cura. O avião pousa e leva Susan de volta à sua cidade natal. Monger instruiu a polícia local a não agir de forma agressiva com ela. A moça convida os novos amigos para sua casa. No entanto, o encontro não dá muito certo e começa com a quebra acidental da cerca por Ginórmica, que pisou nela sem querer. Na varanda, Susan é recebida por sua família. Eles estão felizes em vê-la, mas olham com cautela para os monstros à sua volta. Bob, de felicidade, acidentalmente engole a mãe da moça, mas a solta a tempo. Os outros convidados se comportam silenciosamente. Susan percebe que Derek não está entre eles. Seus pais dizem que ele está no trabalho. Ginórmica pede para receber seus amigos e sai para encontrar seu noivo. Enquanto ela está fora, os monstros tentam entreter os convidados e ser amigáveis, mas as pessoas têm medo deles e se escondem onde podem. Anyone care for an atomic gin fizz? It's got quite a... No final, os convidados simplesmente fogem de medo. Na TV, há uma previsão do tempo.
Nela, Derek se despede de Modesto e anuncia que está se mudando para Fresno. De repente, uma enorme mão se estende diretamente para ele através da janela aberta do estúdio. Susan literalmente pega o pequeno apresentador e fica radiante por encontrá-lo. No entanto, o encontro deles não começa bem. A moça acidentalmente aperta o rapaz até estalar seus ossos e bate sua cabeça na abertura da janela. Susan coloca o noivo no telhado mais próximo e se desculpa. Ela diz que ainda não se acostumou com seu tamanho e força, mas espera continuar o relacionamento. Derek, por outro lado, não está entusiasmado com suas novas habilidades sobre-humanas. Susan propõe que eles resolvam tudo juntos, mas o noivo egocêntrico decide que é melhor terminarem. Embora antes a considerasse como sua família, Ginórmica pede que ele fique, mas o rapaz vai embora. Com lágrimas nos olhos, ela caminha para fora da cidade e se senta no telhado de um posto de gasolina. Lá, ela é encontrada por seus companheiros de equipe. Os amigos tentam mentir, dizendo que a festa foi um sucesso, mas não conseguem esconder a verdade. Elo Perdido suspira tristemente e diz que ele e seus amigos nunca conseguirão se encaixar adequadamente à sociedade. Em seguida, o anfíbio pergunta a Susan sobre Derek. Ginórmica conta o que aconteceu e como está desapontada com seu noivo egoísta. Por fim, ela conclui que está melhor sem Derek. Ela faz um discurso inspirador para seus companheiros sobre sua extraordinariedade. De repente, algo inesperado acontece. Um raio gravitacional cai do céu sobre ela e começa a levá-la para uma enorme nave espacial. Insectossauro lança muco numa tentativa de resgatar Susan, mas é atingido por uma esfera de energia disparada por Galaxar. O monstro cai no chão e Ginórmica desaparece na enorme nave. Quando acorda, Susan está cercada por centenas de robôs drones inativos. Imediatamente, um tipo de mecanismo a captura e a aprisiona em uma jaula. Galaxar chega logo em seguida. To the extraction chamber! Juntos, Susan e o alienígena seguem pelo corredor. O extraterrestre tenta acusar a moça de roubar algo dele, que não lhe pertence. Ele fala para Ginórmica sobre o elemento mais poderoso do universo, o Quantonium. O vilão está constantemente em busca dele. Susan fica furiosa quando ouve o motivo pelo qual Galaxar destruiu São Francisco e feriu o Insectossauro. Na segunda tentativa, ela consegue superar o campo de força e alcançar o invasor. A moça destrói as barras da jaula e começa a persegui-lo. Ha! That should stop your puny... Computer! The ball! Ela finalmente alcança Galaxar, mas o polvo consegue trancá-la na câmara de extração. O computador drena a força de Susan e a faz encolher. Todas as suas habilidades são transferidas para o vilão, que deseja reconstruir sua civilização no planeta natal dela. Seu antigo lar, aliás, foi destruído pelo próprio Galaxar. O processo de clonagem do polvo começa. Milhares de seus clones armados emergem das incubadoras. O exército de Galaxar ataca a Terra e o líder alienígena se comunica com a humanidade por meio de um holograma. Ele anuncia a invasão do planeta e a eliminação de sua população. O pânico se instala entre as pessoas. Enquanto isso, o esquadrão de monstros permanece perto do Insectossauro. Ele está deitado imóvel por um longo tempo. Parece que algum tipo de casulo se formou ao seu redor. Elo Perdido pede que eles embarquem na nave, salvem Susan e ensinem uma lição ao líder dos alienígenas. Monger equipa seus amigos com jetpacks unidirecionais, os transporta em um avião até a nave alienígena e dá seu último adeus. Ele diz que foi o tutor deles por 50 anos, mas agora é tudo diferente. Em seguida, ele presta continência. O general também promete voltar para ajudar e evacuar o esquadrão. A escotilha se abre e a equipe parte para cumprir sua missão. Monger tenta ganhar tempo para seus pupilos e é atacado. A nave dispara uma enorme esfera de energia que anteriormente havia nocauteado Insectossauro. O piloto faz manobras evasivas, mas não consegue evitar o impacto. A nave explode com um estrondo. That's why I always wear a parachute, Lieutenant. A dupla aterrissa diretamente no Insectossauro, que começa a se mover. Na base espacial, os alienígenas entram em um transporte e se preparam para atacar os humanos. Os monstros também chegam lá. Bob realiza rapidamente um reconhecimento furtivo com seu olho extensível e chama os outros para fora do esconderijo. O trio tenta se mover o mais discretamente possível. Enquanto isso, Galaxar tenta controlar seu exército de clones, mas como todos são parecidos, não é uma tarefa fácil. Após 1000 tentativas, ele finalmente consegue chamar o soldado certo. Ele ordena que Susan seja levada para o incinerador, já que ela é inútil agora. O clone conduz a ex-Ginórmica.
Os monstros estão observando de perto o surgimento de novas hordas de invasores. Eles também notam a diminuição acentuada de Susan. Bob tem uma ideia. O trio se alinha com os alienígenas e tenta imitá-los. A princípio, parece que não vai funcionar, mas as cópias claramente não herdaram a inteligência de seu original. De repente, o trio de monstros aparece na frente do clone que está conduzindo Susan. Ela fica feliz em ver seu esquadrão, mas propositalmente não demonstra isso. Elo Perdido ordena a entrega da prisioneira, mas o soldado alienígena o confunde com um clone fracassado e também deseja enviá-lo ao incinerador. Ele ordena que Barata e Bob façam isso, pois não percebe nada de suspeito neles por algum motivo. Ele também fornece aos monstros um passe de segurança e uma arma. Bob imediatamente testa o blaster e acaba com o vilão. Susan agradece aos companheiros pelo resgate, e Elo Perdido observa que os monstros devem ficar juntos. A ex de Nórmica diz que agora é comum, mas Barata observa que ela sempre será querida por eles. No final, porém, eles são interrompidos pelos clones que se aproximam. O cientista termina sua frase com ofensas à vida baseada em carbono e um grito de "Salve Galaxar" para evitar suspeitas. O esquadrão se move pela nave e decide como salvar a Terra. Barata acredita que o OVNI deve ser destruído em pleno ar, antes que inicie um ataque em grande escala ao planeta natal dos monstros. Para isso, a equipe precisa encontrar o processador central do sistema, e Bob decide descobrir a localização com um clone mais próximo. Ele não hesita em ajudar e imediatamente aponta a direção. Ao chegarem ao seu destino, Barata dispara acidentalmente com o blaster e derruba um dos soldados. O incidente é percebido pelos outros e pelo próprio Galaxar. Então, ele ordena a destruição de todos os monstros. Os clones avançam para a batalha, mas a equipe os repele. Elo Perdido dispersa os inimigos que se aproximam. Susan atira com um blaster e Bob tem seu estilo único. You wanna hurt my friends? You'll have to go through me. O esquadrão derrota um exército inteiro de alienígenas, mas eles são imediatamente substituídos por outros. Ou melhor, 3 deles. Bob mais uma vez salva a situação. Ele se estica em uma enorme corda pegajosa, agarra-se ao teto e resgata seus amigos. O esquadrão entra no compartimento do processador central do sistema, que parece um enorme cérebro azul luminoso. Há um sistema de segurança complexo lá dentro, mas Barata imediatamente o identifica e tenta hackeá-lo. O processo de invasão se assemelha ao jogo de tapete de dança. No final, Dr. Barata finalmente revela sua especialização. As defesas cedem e o processo de autodestruição da nave começa. O sistema se recusa a iniciar a invasão da Terra. Galaxar quer levar todo o Quantonium e escapar em uma cápsula de fuga. Enquanto isso, Susan e os monstros ultrapassam os clones em direção às portas que se fecham. No último momento, Elo Perdido pega uma moto voadora e resgata seus amigos. No entanto, Bob e Barata não conseguem se encaixar completamente na moto e caem bem na frente da porta trancada. Apenas Susan conseguiu se esgueirar por uma pequena abertura. O esquadrão pede a Ginórmica que vá até Monger, mas ela não quer deixar seus amigos. Faltam 4 minutos para a completa destruição da base. Susan encontra patins aéreos por perto e parte em direção a Galaxar. Ela passa por buracos nas portas que ela mesma fez durante a perseguição anterior ao alienígena. Susan passa voando por um compartimento cheio de robôs, enquanto eles tentam alcançá-la com suas garras. A moça passa rapidamente entre os guardas e conecta seus escudos defletores. O compartimento de armazenamento explode. Susan sai para o exterior, contorna a nave e desvia do tiro de um imenso canhão de energia. Em seguida, ela nocauteia o vilão com um arremesso certeiro. Galaxar larga o blaster, cai no chão e recupera a consciência quando Ginórmica voa até ele com um único patins. Susan ordena que seus amigos sejam libertados, mas a cápsula de fuga do líder e seu Quantonium estão prontos para a partida. A moça pula no polvo que está fugindo e o derruba. Por fim, ela o acerta no olho e pega o blaster do chão. O vilão diz a Susan que não há nada que ela possa fazer, mas... I wouldn't be so sure. And the name is Ginórmica. Depois disso, ela atira diretamente no reservatório de Quantonium e ele cai novamente sobre ela. Faltam 1 minuto para a completa destruição. No compartimento em colapso, 3 monstros já estão se despedindo de suas vidas. Uma enorme cápsula cai sobre eles, mas no último momento é levantada pela recém-crescida Susan. Ela pega seus amigos e, como uma super-heroína, atravessa a parede da nave e se agarra à borda. O grupo está mais uma vez por um fio, faltando 30 segundos para a destruição. Monger não aparece para evacuar o esquadrão e os monstros acabam caindo.
Barata acredita que o general esteja morto. Salvos por Monger e pelo Insectossauro, a equipe habilmente contorna a nave em chamas, que se despedaça. Galaxar não consegue escapar a tempo. Na casa de Susan, os monstros são recebidos como heróis. Desta vez, as garotas se lançam novamente sobre Elo perdido, mas agora com adoração em vez de medo. Derek aparece entre as pessoas. No entanto, ele não veio pedir desculpas, mas sim para ser perdoado. Ele diz que não culpa Susan, embora, segundo ele, quando a noiva cresceu, ela destruiu tudo o que havia entre eles. Derek também conta que poderá ser âncora na TV nacional se conseguir uma entrevista exclusiva com Ginórmica e promete continuar o relacionamento. A resposta de Susan não demora. Ela literalmente joga o cara longe. Goodbye, Derek. O ex-noivo de Susan é pego por Bob com seu corpo mole. Em seguida, o monstro engraçado cospe Derek e diz que o está trocando por uma gelatina verde com abacaxi. Bob permanece o mesmo no final da animação. It's over. Turn it off. Monger chama a equipe de volta ao trabalho. Um caracol caiu no reator nuclear e agora está rastejando para destruir Paris. A equipe parte para uma nova missão e voa em direção ao pôr do sol. As várias referências a Star Trek não são as únicas no filme de animação. Todos os monstros apresentados nele são paródias de criaturas de filme de terror clássicos dos anos 50 e 60, mas nem tudo é tão subliminar. Quando Galaxar fala sobre o que planeja fazer com a Terra, uma cena de Madagascar é reproduzida no canto superior esquerdo. O título da animação, como sempre, deixamos na descrição do vídeo. Deixe seu like e clique no sininho para ser o primeiro a saber sobre novos vídeos. Deixe um comentário dizendo qual dos monstros de filmes você acha mais interessante e memorável.